E aí, pronta para a próxima fase desse nosso bolero charmoso? Então, agora a gente vai trabalhar o quê? Viradas. Viradas são muito utilizadas no bolero e a gente precisa ter uma noção assim de onde eu posso fazer e qual a distribuição do peso. Lembra lá que eu falei, posiciona a perna direita à frente como se fosse ficar preparada para sair tanto à frente com a esquerda, tanto atrás com a direita. Então, aqui seria o nosso ponto neutro agora para pensar. Então, temos os nossos 4 pontos aqui. Só que, quando eu faço uma virada de frente, a nomenclatura é masculina, como eu falei. Então, quando eu falar virada de frente para a menina, seria a virada de costas para a menina, porque o menino virou de frente. Então, se eu estivesse com ele aqui, eu estaria lado a lado, eu sairia da frente da linha dele, só que ele se posicionou ao meu lado. Então, iniciamos assim, fiz um 2 e 2, ele iniciou um frente e trás. Eu vou para trás e vou para frente. Ele vai, tanto no meu recuo ou no meu avanço, se posicionar na lateral do meu tronco. Então, eu estou numa linha, ele estava na minha linha, agora ele vai para outra linha. Só que nós temos que manter uma relação aqui amigável, né? Então, o nosso tronco fica voltado um para o outro. Só que os pés seguem na linha de destino lá, cada um tem a sua. Então, fiquei voltado o tronco na diagonal. O menino vai virar para mim, eu viro para ele. Ele segue a virada e eu faço o quê? Acompanho, só que eu não desviro para cá. Eu me mantenho para o lado que ele está. Então, o meu tronco se posiciona aqui e o meu pé vira para andar na linha. Pisei para trás, o meu pé já pisa, ganhando o ângulo. Eu viro, mas sigo voltada para ele, o ossinho do quadril voltado para o menino. Eu sempre falo, né? Vira um umbigo. Deixa o umbigo conectado lá com o umbigo do próximo. Então, recuei. Frente e trás novamente. Então, aqui eu avanço, aqui eu retorno. Quando eu retornaria, eu faço o quê? Mudo a minha direção. Agora eu recuo, voltada para o menino. Ele vira para mim e eu volto. Tá? Agora, mais uma vez. Ele avança e eu recuo. Quando ele recua, eu avanço. Ele avançou, eu recuei. Agora, na virada dele à frente, eu viro para ele. Ele seguiu virado para onde eu estava antes e eu sigo de costa. Vou voltar para o menino. Cheguei aqui, ele vira, eu viro para ele. Permaneço aqui porque o meu abraço está para cá, ele continua aqui nesse lado. E voltei. Então, se fosse iniciar um frente-trás básico, pensando assim, estou abraçada, ele avança, eu recuo. Ele recua, eu avanço. Ele saiu ao meu lado, pela frente dele e pelo meu atrás. Fico voltada para ele, mas permaneço em linha. Ele virou para mim, eu virei para ele. Até que eu não sei de nada. Se ele seguiu virando mais um pouquinho, eu sigo virando mais um pouquinho. Ele virou para mim, virei aqui e fiquei para ele. Ele virou, segui virada para ele, continuamos. Então, virada de costas da menina é a virada de frente do menino. Atrás, pensando nos mesmos 4 pontos do frente e trás. Se eu for fazer a virada de frente, eu faço o quê? O que ele fez anterior. Eu vou virar para ele, ele virou para mim. Ele seguiu virando, ele vai de costa para onde eu vou agora de frente, porque ele está aqui abraçado comigo. Ele recua, ele vira para mim, eu viro para ele. Ele virou um pouquinho mais, eu virei um pouquinho mais. Abraçada, pensando nesse abraço aqui, que é bem importante. E avanço. O andar em linha, como a gente já treinou, caminhar bem lindo, ele tem que estar dominado aqui para a gente fazer voltinha. Então, é como se a gente estivesse... Deixa eu largar o nosso cavalheiro aqui, o Gasparzinho, o fantasminha. Então, quando a gente desloca, eu tenho que pensar o quê? Ah, vou bater nessa parede. Não vou mais. Vou virar. Vou bater nessa parede. Não vou mais. Vou chegar nessa parede, não quero, estou de mal. Vou chegar nessa parede, não quero, estou de mal. Então, isso é uma virada. A diferença é que quando a gente recua, eu vou pisar para trás de direita. Eu fico curiosa, eu quero olhar o que estava nas minhas costas. Pisei para trás 2 vezes, eu fico curiosa. Eu viro, mas não tiro o pé do chão, eu giro no lugar. Vou para trás, piso um pouquinho tortinho, vou ganhando ângulo e volto. À frente, ignoro. Ignoro. Vou para trás,
Piso fazendo curva, mas ainda em linha. O pé alinhado, tem que cuidar isso, são os 4 pontos. Viro o meu pé que ficou atrás, ajusto o da frente e vou para trás. Piso mudando a direção, ajusto o que ficou para trás e vou para trás. Então, o nosso frente e trás é isso. Pensar que está desfilando, uma hora ficou de mal e outra hora ficou curiosa. Daí anda de frente, anda de costa. Então, essas são as viradas. Então, viradas também podem ter travas. Se eu estivesse virando aqui, no meio do caminho, eu iria pisar para ir para frente. Alguém me disse, não, não é por aqui, volta. Eu faço o quê? Retrocedo o movimento. Tá? Então, eu vou fazer a curva. Pisei tudo normal. Pisei, virei. Opa, não é para seguir, então não volto. A gente não trava antes. Eu piso, faço a viradinha, tento ir para frente. Ah, não deu, então eu volto. Mesma coisa quando eu vou para trás. Vou fazer o meu recuo, iria ficar curiosa para virar. Olhei o que eu queria, agora vou voltar para casa. Desse lado agora. Fazer em diagonal. Frente e trás. Atrás e na frente. Frente e atrás. Um menino saiu ao lado, eu fico virada para ele. Ele vai fazer a minha virada de costa, porque ele vai virar de frente. Só que aqui no meio do caminho ele desistiu. Então eu piso e volto. Daí eu fiquei de novo na mesma posição. De novo. Ele virou, virei. Ele seguiu virando, eu virei. Ele avançou um, eu avancei, só que ele não seguiu. Então, ele vira para mim novamente na extremidade e segue dando um pouquinho mais de ângulo e voltamos à mesma posição. Minha virada de frente. Eu virei, eu entrei. Não deixou eu sair. Então, eu volto. Porque, normalmente, a gente vai ficar de costa para o sentido da pista. Tá? Então, o nosso básico, normalmente, é de costa para o sentido que ele se orienta. Então, essas são as viradas e as travas. Quando a gente entra espelhado, o espelhado é o quê? O menino fica lado a lado, onde eu me posiciono com a esquerda à frente e ele com a direita. Espelhado, porque se você fizer o teste, chegar do lado do espelho, colocar a perna esquerda para frente, vai olhar o outro lado, vai parecer que no espelho é outra pessoa e ele está com a direita à frente. Por isso que o nome é espelhado. Cada vez que se posicionar na virada, estou aqui, o menino está aqui na parede, fiz o frente e trás. Ele vai virar para mim, na extremidade, eu vou virar para ele. Só que ele me enganou. Ele fez eu virar para ele, eu achei que eu ia entrar de frente e ele de costa como antes. Só que não. Ele virou para mim e escorregou o braço para entrar junto comigo. Então, a gente vai pisar iguais, só que com pernas diferentes. Iguais porque eu estou indo para o mesmo sentido e ele abraçado em mim, ficamos espelhados. Então, se ele entrar assim, nessa posição, se chama americana. Uma relação americana. Então, vou me posicionar dessa forma, só que ele não quer que eu siga. É uma trava na americana, igual na virada, que para a dama é uma virada. Nós estaríamos aqui, ele vai virar para mim, eu viro para ele. Imagina que vai andar para frente agora. Só que ele não quer mais, se arrependeu. Então, ele faz virar de novo, olhei para ele, mas segui aqui. Trava na americana. Americana completa. É uma virada de frente da dama, na esquerda e uma virada na direita. Acabou. Isso é uma entrada em americana. Então, temos básico lateral, básico frente e trás, virada de frente, virada de costa e travas na virada de frente, na virada de costa e na americana. Viu quanta coisa? É um monte de movimento, né? E é bom que já dá para conseguir dançar bastante na pista. Te encontro na próxima aula.